Bom, sou o Giovanni, eu trabalho no time de desenvolvimento da plataforma Dojo e eu vou apresentar um caso de uso que é o controle inteligente de tráfego. E nesse caso de uso a gente vai modelar um ônibus que possui dois sensores, um monitor de posição e um contador de passageiros, e esse ônibus é capaz de publicar na rede as leituras desses dois sensores. E a ideia desse caso de uso é fazer análise desses valores a fim de priorizar o tráfego desse ônibus nas ruas de uma cidade. E essa priorização é feita através da configuração dos semáforos das ruas, e eles devem ficar verdes quando o ônibus estiver em uma determinada rua. Bom, e a gente vai precisar, obviamente, da plataforma do Dojo, e a gente vai usar um emulador MQTT para fazer a publicação dos dados georreferenciados desse ônibus. E esse emulador também está disponível no GitHub da plataforma. E as configurações que vão ser feitas são duas, basicamente. Primeiro a gente vai configurar o emulador MQTT para publicar corretamente as informações de georreferenciamento, e depois a gente vai criar um fluxo para processar os valores de georreferenciamento e do contador de passageiros para configurar um dispositivo virtual que vai ser usado, possivelmente ser usado em um controlador real de semáforo para configurar os semáforos para ficarem verdes. Bom, mas antes de configurar o emulador, vamos olhar como estão os dois dispositivos que vão ser usados nesse caso de uso. Bom, a gente tem um ônibus, um dispositivo bus, que possui dois atributos, um de posição e um para o contador de passageiros. Tá? Bom, além do ônibus, a gente tem um dispositivo virtual controller que possui um atributo só, status, e a ideia é que um controlador real fique ouvindo as alterações deste atributo para configurar corretamente um conjunto de semáforos. Bom, o emulador é relativamente simples de ser utilizado. Tá? Eu tenho um clone daquele repositório que eu mostrei no slide anterior, e eu criei dois arquivos, um contendo os pontos georreferenciados do ônibus, que está dentro desse bus tracking, que é um arquivo CSV simples, de uma coluna só, contendo os pontos, cada ponto que eu quero que seja publicado relacionado ao ônibus, e um arquivo de configuração, coloquei dentro de config semáforo, e esse arquivo de configuração possui duas seções principais, uma do protocolo, setando para onde eu quero que as mensagens sejam publicadas. Um ponto de atenção aqui é o tópico, que tem o Dojo, que é o nome do serviço que eu estou usando, o identificador do dispositivo, que é CA7C, que é o mesmo do ônibus, e barra ATTRs, que é o final do tópico padrão aceito pela plataforma. E uma configuração do dispositivo. A gente tem um atributo de frequência, que quantas vezes por segundo, o período de publicação das mensagens, a duração total da simulação, que é 8 segundos e meio. Esses dois valores estão em milissegundos. Um atributo para acelerar a simulação, caso eu tenha um volume muito grande de dados temporal e eu quero condensar eles no tempo, eu posso usar um valor maior para acelerar a simulação, e uma configuração de como será a mensagem publicada. Nesse caso, eu quero uma mensagem com atributo só, chamado position, e a origem dos dados ele está dentro do arquivo que eu acabei de mostrar, que é bustracking.csv, na primeira coluna. A documentação do emulador MQTT possui várias outras origens, por exemplo,
um gerador de números que seguem uma distribuição de Poisson, outras distribuição normal. Tem alguns outros geradores mais avançados e todos eles estão descritos na documentação. Bom, uma vez que a gente... e a execução do emulador é relativamente simples, né? Eu só peço para ele executar com a flag run, passo o arquivo de configuração e eu passo ainda uma flag de debug para ele mostrar as mensagens sendo enviadas. Bom, mas vamos deixar para publicar daqui a pouco. Vamos então passar para o segundo ponto do passo a passo, que é a configuração do fluxo. Para isso a gente usa a parte de Dataflow. E a ideia é criar duas linhas para representar esse tipo de situação. Se o número de passageiros for maior que 30 e ele entrar numa região com semáforos, eu quero que os semáforos fiquem para verde. Se ele for se ele sair dessa região, eu não tenho preferência. Eu quero que eles ficassem com uma configuração de don't care. Bom, então a gente faz isso através do flow. Vamos colocar aqui um dispositivo de entrada, aqui um ônibus, passando por uma geofence. Vamos escolher aqui a Avenida Brasil em Campinas, que é onde aqueles dados se referem do arquivo CSV. Vamos circundar a Avenida Brasil com uma cerca virtual até a Eurozimbo, aqui embaixo. Então a ideia é, se o ônibus entrar na Avenida Brasil com mais de 30 passageiros, eu quero que os semáforos da Avenida Brasil fiquem verdes. Simples. Bom, eu fiz a cerca e eu quero que essa regra seja ativada quando o ônibus entrar nessa região. A gente coloca no nosso switch payload.passengers maior ou igual a 30. Eu altero output.status para green e jogo isso no nosso controlador. A variável é output. Bom, essa linha vai ser ativada quando o ônibus chegar naquela região com mais de 30, mas se ele sair daquela região, eu copiei o nome, né? Se ele sair dessa região, eu quero que o status do controlador seja don't care, porque daí eu não quero mais que eles obrigatoriamente fiquem verdes. Bom, ok. Então a linha de cima, quando ele entrar, tiver mais que 30, e o de baixo quando ele sair daquela região. Vamos dar o nome de Smart Semaphore. Pronto, já deve estar funcionando. Vamos então, primeiro, fazer a publicação do número de passageiros
Para isso, como é um valor só, eu vou usar diretamente o mosquito pub menos host 10. Acho que eu tenho para cima. Aqui. Mosquito pub, host é o mesmo onde a plataforma está rodando. O tópico do ônibus. Eu quero que o número de passageiros seja 35. Então tá aqui. Aí ele subiu para 35. E vamos executar o emulador e ficar observando aqui o status do controlador. Ele está publicando. Foi para green. E agora ele deve ir para don't care. Tá aí. Agora vamos fazer esse mesmo teste com 25 passageiros, que é abaixo do nosso limiar. Então não deve ocorrer nenhuma alteração. O controlador não deve passar para green. A gente está ainda em don't care. Então a gente está começando a publicar. E tá aí. Ele teve mais uma atualização de don't care, porque o ônibus saiu daquela região e a nossa regra é sempre que o ônibus sair da região, ele atualiza para don't care, independente do número de passageiros. Então ele recebeu mais uma atualização. E isso finaliza o nosso pequeno tutorial.